Olá, somos estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós fazemos parte da disciplina de Biologia Celular, ministrada pela professora Fábia Burgos. Neste episódio, trataremos de assuntos referentes à célula vegetal. Meu nome é Carlos Eduardo e esse é o podcast BioCell. Neste primeiro bloco, eu e Bruna mergulharemos na história e nas características gerais da célula vegetal. Sua história começa em 1665, quando o biólogo Robert Hooke, através de um microscópio, visualizou corte de cortiça, um material de origem vegetal. Ao realizar essa observação, identificou a presença de compartimentos vazios, o que ele denominou célula, termo conhecido e usado no mundo até hoje. Robert Hooke, na verdade, visualizou apenas as paredes celulares, já que se tratava de um material morto, pois hoje nós sabemos que o interior da célula, tanto vegetal quanto animal, é extremamente rico em estruturas e componentes. Com a evolução dos estudos, foram visualizadas células em outros organismos. Com isso, em 1838, Matthias Leiden descreveu as células como unidades básicas dos vegetais. Somente um ano depois, foram visualizadas células em animais. Surgindo então uma das três teorias celulares, que afirma que todos os seres vivos são feitos por células. Olá, meu nome é Bruna e eu darei continuidade falando um pouquinho das características gerais das células vegetais. Então, as células vegetais formam o tecido das plantas e, assim como a célula animal, ela é eucariótica. Além dessa característica, essas células possuem membrana plasmática e citoplasma, que são estruturas comuns a qualquer célula. Algumas organelas e estruturas são compartilhadas com outros tipos celulares, ou seja, estão em comum às células animais, como mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, entre outros. Porém, existem outras estruturas que são restritas à célula vegetal e só são apenas encontradas nesse tipo de célula. Essas estruturas são parede celular, vácuo de suco celular e plastídeos. Falando um pouquinho sobre essas três estruturas, começando pela parede celular, que é uma estrutura relativamente rígida, ela está localizada externamente à membrana plasmática, ela restringe o tamanho da célula e impede a ruptura no momento em que ocorre a entrada de água. Além disso, ela fornece resistência ao vegetal e protege contra a entrada de patógenos, ou seja, fantástico. Continuando, vácuo de suco celular. O vácuo de suco celular é uma estrutura típica da célula vegetal que atua em diversas atividades da célula. Ela garante, por exemplo, a manutenção do pH, a manutenção da rigidez dos tecidos, o controle osmótico, entre outros. Rocheda também. Essa estrutura é delimitada por uma membrana e possui em seu interior o suco celular. Partindo agora para os plastídeos, a gente pode iniciar falando que eles apresentam um genoma próprio e a capacidade de se autoduplicar. Eles são classificados em três tipos básicos, que são cromoplastos, leucoplastos e o mais conhecido e mais complexo, cloroplastos. Falando do cloroplastos, a gente pode dizer que ele é o mais conhecido e mais complexo porque ele está ligado diretamente à fotossíntese e contém como pigmento principal a clorofila, que é muito conhecida. Essa organela apresenta um formato discoide, dupla membrana e em seu interior uma complexa rede de membranas formada por sacos achatados, denominados tilacoides. Já que a gente falou sobre a fotossíntese antes que eu passe para o próximo bloco, acho que vale a gente dar uma refrescada sobre como é que ocorre esse processo. Então, a fotossíntese ocorre em plantas, algas e cianobactérias e é um processo autotrófico. Ele é usado pelos organismos para a produção do próprio alimento. É na fotossíntese que ocorre a produção da matéria orgânica na forma de glicose e também a transformação da energia luminosa em energia química. Esse processo, como a gente falou, ocorre nos cloroplastos, onde estão os pigmentos fotossintetizantes. Mas como é que ocorre esse processo? A gente pode resumir um processo assim: a água, que é absorvida pela raiz, o gás carbônico atmosférico, reage com a luz solar e forma uma glicose. Ao final desse processo é liberado água e oxigênio. Depois de produzida a glicose, ela é transportada para toda a planta e o oxigênio que foi produzido no final desse processo é jogado na atmosfera. Ufa!
É melhor ainda ouvir tudo isso em mais detalhes, mas eu vou deixar meus colegas falarem, porque tem muita coisa interessante por aí. Valeu! Neste segundo bloco, Leandro e Sara abordarão temas referentes à aplicabilidade socioeconômica e medicinal das células vegetais. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Sara e nesse segundo bloco eu vou falar um pouco sobre comércio e biopirataria. A celulose, ela tem um papel muito importante na célula vegetal, que é o papel de sustentação. Ela corresponde a 45% da parede celular. Mas além dela ter essa função na célula vegetal, ela também tem uma função socioeconômica para um determinado lugar. Em 2019, o Brasil foi considerado o segundo maior exportador de celulose. Mas o que é que a gente fabrica com celulose? A gente fabrica papel, fralda descartável e até biocombustíveis. Outra coisa também muito importante que a gente conseguiu fazer com a celulose foi uma coisa chamada membrana de celulose, que é o que corresponde mais ou menos a uma pele de tilápia, que é para tratar feridas, queimaduras, esse tipo de coisa. As plantas também podem servir para a economia positivamente como alimento, que são as plantas frutíferas como goiaba, laranja, limão, e também podem servir de ornamentação, como lírios brancos, girassóis, e como foi falado anteriormente, elas podem servir de matéria-prima, como a celulose, que fabrica tudo aquilo que eu disse, fralda descartável, biocombustíveis, papel, e o látex, que a gente fabrica borracha, não só aquela borracha que apaga, mas também fios de borracha e entre outros. A biopirataria está diretamente ligada ao comércio, porque quando a gente pratica a biopirataria, além de afetar não só na biodiversidade e nos ecossistemas de determinado lugar, também afeta negativamente a economia daquele lugar que sofreu a biopirataria, como foi o caso em 1876, onde a Inglaterra acabou roubando algumas sementes de seringueira e distribuiu nas colônias asiáticas. 40 anos depois, quando essas plantas cresceram, a Inglaterra e as colônias asiáticas se tornaram os maiores exportadores de látex, porque a seringueira é uma das principais plantas que tem essa substância que é o látex. Então a gente vê aí que afetou diretamente na economia da Inglaterra positivamente, mas a do Brasil negativamente, porque nesses 40 anos depois, nós poderíamos ter nos tornado os maiores exportadores de látex, mas não foi o caso. E é isso. Obrigada pela atenção de todos. Leandro, e como elas podem ser aplicadas na medicina? Olá, como o Carlos já falou, meu nome é Leandro Henrique e eu sou terapeuta integrativo, estudante de MTC, Medicina Tradicional Chinesa e Acupuntura. Hoje eu venho falar sobre o papel das plantas na medicina. Primeiramente, estima-se que aproximadamente 80% da população brasileira já tenha feito uso de algum vegetal para aliviar sintomas de alguma doença. Inflamações, dores e até doenças crônicas como asma, doenças pulmonares, doenças cardíacas, enfim. Existem diversas técnicas medicinais que utilizam deste necessário recurso natural, como a terapia de florais de Bach, aromaterapia, fitoterapia e até mesmo as benzedeiras. Sim, o Paraná recentemente regularizou as benzedeiras como profissionais de saúde, valorizando a nossa cultura e integrando ainda mais as práticas não convencionais em nosso cotidiano. Com relação ao organismo, como se dá o funcionamento dessas terapias? Bem, é importante salientar que a utilização dos vegetais, das plantas, é uma utilização milenar. É possível visualizar historicamente o uso da fitoterapia em civilizações de povos primários brasileiros, da Grande China, da Índia, e hoje temos a oportunidade de estudar a fitoterapia brasileira. Voltando à questão, o funcionamento ocorre com a retirada dos princípios ativos das plantas medicinais para a produção dos remédios, óleos essenciais, extratos, hidrolatos e florais. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, como enxerga a prática dessas medicinas alternativas? Bem, ultimamente nós, terapeutas, enfrentamos uma situação complicada com a regulamentação da profissão. Entretanto, o Sistema Único de Saúde se mostrou favorável às práticas integrativas desde 1999, quando o Ministério da Saúde inseriu na tabela Sistema de Informações Ambulatoriais algumas práticas na medicina tradicional chinesa, enfatizando a acupuntura, o tuiná, as ventosas,
E hoje existem cerca de 29 terapias alternativas ofertadas pelo SUS, incluindo a fitoterapia e a aromaterapia. Nós encontramos também o reiki, a musicoterapia, entre outras. Antes de encerrar esse bloco, alguém gostaria de fazer algum comentário final? Eu queria comentar sobre a questão cultural também das nossas queridas plantinhas. Possibilitar e incentivar a formação de profissionais voltados à naturologia é também incentivar a nossa cultura, a terra, a natureza, os conhecimentos milenares. É dar voz às 133 benzedeiras, como o movimento de aprendizes da sabedoria fez. Valorizar a naturologia é um sinônimo de valorizar a cultura, é um sinônimo de dar voz aos nossos povos nativos, aos povos originários. Obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, Sara. Nesse terceiro bloco, meus colegas falarão algumas curiosidades acerca da célula vegetal. Olá, gente, eu sou Iago Thierry. Oi, gente, meu nome é João Vitor. Bom, a primeira curiosidade é que as plantas se comunicam entre si. Isso mesmo, elas não possuem neurônios, mas possuem células recobertas por receptores semelhantes ao glutamato. O glutamato são responsáveis por deixar o cálcio entrar na célula, fazendo um impulso elétrico percorrer o neurônio. Nas plantas, esse processo ocorre de maneira muito semelhante com esses receptores. Um exemplo que pode citar é o acionamento desses receptores necessário para guiar a célula masculina reprodutiva de um musgo até o óvulo. Outro exemplo é a pesquisa da Universidade de Tel Aviv, que colocou flores de Oneathera drummondii expostas ao som de abelhas, e após 3 minutos, essas plantas começaram a produzir um néctar mais doce, provando assim que a comunicação entre as plantas é possível. Ainda seguindo a linha de receptores e intercomunicação das plantas, tem uma curiosidade bastante interessante sobre o sistema imune das plantas, que é totalmente diferente do nosso. Abrindo um parênteses, nós, seres humanos, temos 2 tipos de imunidade no nosso corpo, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Essa adaptativa é a responsável pela produção de anticorpos e células de memória, mas no caso das plantas, essas células de memória e anticorpos não existem, o que seria algum formato semelhante à nossa imunidade inata. E essa imunidade inata, ela age também a partir de sinalizadores. Quando há alguma infecção ou quando algum herbívoro come alguma parte da planta, toda a planta e não só aquela área que foi afetada ativam esses sinalizadores para que percorram todas as células e todas as células consigam se defender, porque diferentemente de nós humanos, nós não temos células específicas de defesa, ou seja, as plantas todas elas são células de reprodução e de defesa ao mesmo tempo. Então, quando há algum invasor ou algum bichinho come a planta, automaticamente a área afetada libera sinalizadores que vão percorrendo intercelularmente e toda a célula assim ficaria protegida. Ainda falando sobre particularidades das células e das plantas, você sabia que a diferença de temperatura entre a sombra de uma árvore e o asfalto pode chegar até 33 graus Celsius? Isso se dá devido à transpiração da planta, que ocorre através dos estômatos celulares. Essas partículas elas são responsáveis pela troca gasosa que ocorre com o ambiente, onde entra o gás carbônico e sai o oxigênio e água. Porém, essa água ela não sai totalmente líquida, ela sai mais como um vapor resfriado, fazendo assim com que algumas espécies sejam consideradas um ar-condicionado natural, um condicionador térmico natural. E para finalizar o nosso bloco de curiosidades sobre a célula vegetal e plantas, temos aqui 2 curiosidades em uma. Seriam a questão da Amazônia ser citada como o pulmão do mundo, porque na verdade isso já foi desmentido faz muito tempo. Porque basicamente a Amazônia ela sim produz muito oxigênio com as suas árvores, porém todo o oxigênio que ela produz basicamente ela mesma consome novamente, e esse oxigênio restante vai para a atmosfera também, mas o maior produtor de oxigênio da Terra seriam as algas que estão localizadas nos oceanos, que são as algas chamadas de clorófitas, porque elas também têm clorofila e cloroplastos na sua composição. E falando justamente de algas, se caso vocês não sabem, também não são plantas. Algas elas fazem parte do reino de protistas, ou seja, elas são mini protozoários. Obrigado, João. Obrigado, Iago.
Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado e até o próximo podcast. Be Yourself.